Imagine um mundo onde o indivíduo tem o poder de desafiar o sistema, onde a sua voz pode transformar a sociedade. O ensaio Desobediência Civil, escrito por Henry David Thoreau, é um chamado para a ação pacífica contra injustiças. A obra tornou-se um ícone na luta pela liberdade individual e pelos direitos civis, inspirando líderes como Gandhi e Martin Luther King. Neste vídeo, você vai descobrir como Thoreau usa suas experiências pessoais para mostrar como a desobediência pode ser uma ferramenta poderosa para desafiar governos e lutar contra opressões. Curioso para saber como essa obra impacta o mundo até hoje? Continue assistindo e vamos explorar juntos. Dá o like, inscreva-se no canal e deixe nos comentários a sua opinião sobre o livro. Parte 1. O contexto histórico e filosófico. Henry David Thoreau escreveu Desobediência Civil em 1849, em um contexto de crescente tensão política nos Estados Unidos. Na época, o país estava envolvido na Guerra Mexicano-Americana, 1846 a 1848, e o governo apoiava a escravidão, uma prática amplamente difundida, especialmente no Sul. Thoreau, que era abertamente contrário à escravidão e à guerra, decidiu protestar contra essas políticas, recusando-se a pagar seus impostos. Ele acreditava que, ao pagar impostos, estaria apoiando um governo injusto. Como resultado, foi preso por uma noite, experiência que o motivou a escrever esse ensaio revolucionário. Thoreau acreditava firmemente no conceito de consciência individual como superior às leis impostas pelo governo. Ele argumentava que, quando um governo se torna injusto, é dever dos cidadãos recusarem-se a obedecer. A desobediência civil, para ele, é uma forma legítima de resistência contra um Estado que viola os direitos básicos do indivíduo. Ao longo do ensaio, ele delineia os princípios que defendem a primazia da moralidade pessoal sobre a legislação do Estado. Parte 2. Os princípios da desobediência civil. Thoreau começa seu ensaio estabelecendo uma ideia central. O melhor governo é aquele que menos governa. Ele é crítico de qualquer governo que interfira excessivamente na vida dos cidadãos, especialmente quando isso é feito para perpetuar injustiças, como a escravidão ou a guerra. Para Thoreau, a lei não é uma justificativa suficiente para a ação. Só porque algo é legal, não significa que seja moralmente correto. Ele argumenta que as leis muitas vezes servem aos interesses de uma minoria poderosa, em vez de atender ao bem comum. Portanto, quando um governo promove injustiças, como o envolvimento em uma guerra de conquista ou a defesa da escravidão, ele perde sua legitimidade e o cidadão deve ter a coragem de resistir. A resistência não é violenta, ela é pacífica, mas firme. O indivíduo deve se recusar a colaborar com as práticas que considera erradas, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências legais. Thoreau reforça essa ideia com o conceito de resistência passiva. Para ele, a verdadeira força está em não agir conforme as expectativas injustas do governo. A recusa em obedecer a leis que vão contra a consciência pessoal é o ato de maior poder e integridade. Parte 3. A prisão como ato de liberdade. Thoreau foi preso por se recusar a pagar impostos, mas ele via essa prisão como uma vitória, e não como uma punição. Ele acreditava que a verdadeira liberdade não dependia da conformidade com as leis injustas do governo, mas sim da lealdade aos próprios princípios morais. Na prisão, ele se sentiu mais livre do que aqueles que, por medo das consequências, obedeciam cegamente às leis injustas. Um dos pontos altos do ensaio é quando ele reflete sobre a sua experiência de encarceramento, tratando-a como um ato de resistência que apenas reforçou sua crença na desobediência civil. Para Thoreau, o governo pode prender o corpo de uma pessoa, mas não pode aprisionar sua consciência ou suas convicções. A verdadeira prisão é a da alma conformada com a injustiça. Ele deixa claro que estar preso por uma causa justa é uma forma de liberdade. Essa noção de liberdade espiritual sobre liberdade física ecoa em muitas tradições filosóficas e religiosas. E Thoreau a utiliza para demonstrar a fraqueza de um governo que tenta controlar seus cidadãos com o medo, sem lidar com as questões morais de suas ações. Parte 4.
A crítica à democracia e à maioria. Thoreau também critica a ideia de que a maioria tem sempre razão. Na democracia, as leis são feitas pela maioria, mas Thoreau destaca que essa maioria não é necessariamente moral. De fato, ele argumenta que as grandes injustiças da história, como a escravidão, são frequentemente mantidas pela vontade da maioria. Ele desafia a suposição de que só porque algo é aceito pela maioria, ele é moralmente correto. Em vez disso, ele afirma que o indivíduo deve ser guiado por sua própria consciência e moralidade, não pela opinião da maioria. Para Thoreau, as pessoas têm o dever de seguir a justiça, mesmo quando isso significa desafiar as leis e as normas aceitas pela sociedade. Ele chega ao ponto de dizer que um homem verdadeiramente justo está em minoria de um, e que essa minoria pode ser mais poderosa do que a maioria numérica, porque é guiada pela verdade e pela moralidade. Parte 5. Influência e legado de desobediência civil. Desobediência civil foi muito além do contexto imediato dos Estados Unidos no século XIX. As ideias de Thoreau influenciaram movimentos em todo o mundo, especialmente no século XIX e XX, quando figuras como Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. usaram os princípios de resistência pacífica para lutar contra a opressão e as injustiças em seus respectivos contextos. Mahatma Gandhi utilizou os conceitos de desobediência civil de Thoreau na luta pela independência da Índia contra o domínio britânico. Ele implementou o conceito de Satyagraha, que é uma forma de resistência não violenta baseada nos princípios de verdade e firmeza. Gandhi citou Thoreau como uma de suas inspirações, especialmente no que se refere à ideia de que o indivíduo tem o dever de se opor a leis injustas. Martin Luther King Jr., durante o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, também se baseou nos princípios de Thoreau. King acreditava que a desobediência civil era uma forma eficaz de desafiar as leis injustas de segregação e discriminação racial que prevaleciam no sul dos Estados Unidos. Além desses dois líderes icônicos, a filosofia de Thoreau continua a inspirar ativistas em todo o mundo. O conceito de que os cidadãos não são meros súditos do governo, mas sim indivíduos com uma responsabilidade moral maior, permanece relevante em tempos de injustiça política e social. Conclusão: o papel do indivíduo na sociedade. Para Thoreau, o indivíduo tem um papel crucial em manter a justiça na sociedade. Ele acreditava que as leis não devem ser seguidas cegamente e que cada pessoa deve ser responsável por suas próprias ações e pelo impacto que essas ações têm na sociedade. Se uma lei é injusta, o dever do indivíduo é resistir a ela, não por meio de violência, mas através de resistência pacífica e consciente. Desobediência Civil é uma obra que transcende seu tempo e lugar, oferecendo uma visão poderosa sobre a importância da moralidade individual e da coragem diante da injustiça. Thoreau nos ensina que a mudança começa com uma pessoa disposta a se levantar e dizer não a leis e governos opressores. E mesmo que isso signifique ser uma minoria de um, é essa minoria que muitas vezes provoca as maiores mudanças. O ensaio Desobediência Civil não é apenas um manifesto político, mas um guia atemporal sobre como o indivíduo pode manter sua integridade moral em face de governos opressores. A obra de Thoreau continua a ecoar através dos séculos, nos lembrando que o poder real está na consciência de cada um. Então, se você acredita que o mundo precisa de mudança, não espere que outros façam. Comece agora, com pequenas ações que refletem sua própria verdade e justiça. Você gostou desse resumo e quer continuar aprendendo mais sobre como aplicar esses conceitos em sua vida? Inscreva-se no canal e ative o sininho.